Boa noite, amados irmãos. Todos sejam bem-vindos à casa do Pai, através da nossa transmissão. Que nós possamos estar ligados nas coisas do céu, né? Agradecendo por mais uma semana de vida, mais uma semana abençoada que tivemos, né? E hora da gente dar graças a Deus por tudo, né? Agradecer, porque em todos os momentos devemos ser gratos. Vamos louvar o nosso Senhor, que você possa estar recebendo essa bênção através dos louvores, da mensagem que vai ser trazida através do nosso servo, nosso pastor Erasmo, e que todos nós sejamos abençoados pela mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, como estás para
como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, somente Tu és glória. Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir
me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus, né? Muito bom, é gostoso podermos expressar essa canção do nosso coração que flui, né? Como a água que mina ali da fonte, podermos dizer que, né, nós precisamos nos derramar diante de Deus. É muito bom. E eu quero convidar você para que no próximo domingo esteja presente aqui no templo juntamente conosco, para que nós possamos cantar esse cântico novamente e possamos derramar a nossa vida no altar de Deus. Possamos colocar diante do Senhor a nossa gratidão, estarmos na presença do Senhor novamente.
Obrigado, Oscar. Nós teremos no próximo domingo o culto, e nós teremos o culto presencial, e você está convidado a vir. Só que eu quero te lembrar que nós teremos um número reduzido, então será necessário você dar o seu nome para que nós tenhamos o cadastro com as pessoas que estarão aqui, porque teremos apenas 30% da capacidade total. Então, você que quer vir, deixe o seu nome para que você possa vir e participar conosco, porque quando nós tivermos aqui a quantidade de assentos ocupados, então não será permitido a entrada de pessoas além da capacidade permitida. Então, deixe o seu nome para que você já possa no próximo domingo estar presente conosco. E também no domingo, dia 25 próximo, nós teremos presente aqui pela manhã às 9 horas, e você está convidado a participar conosco do encontro que nós teremos com o pastor que é candidato ao ministério desta igreja. A igreja está em processo de sucessão pastoral, e nós já teremos aqui a primeira apresentação, e você está convidado a vir e a participar conosco, a ouvir, tirar suas dúvidas, e nós teremos esse momento, esse encontro. E logo mais à noite, no mesmo dia 25, nós teremos aqui a mensagem com o pastor que vai estar pregando, vai trazendo a mensagem que Deus colocou no seu coração para mim e para você. Então, venha no próximo domingo, e você está convidado a participar também no próximo domingo, dia 25, conosco aqui, às 9 horas da manhã e às 19 horas, logo mais à noite. Também queremos te convidar agora para que você continue adorando ao Senhor, devolvendo ao Senhor aquilo que lhe pertence, devolvendo o dízimo, ofertando, abrindo o seu coração para dar ao Senhor aquilo que Ele tem te dado. Coloque diante do Senhor aquilo que você pode oferecer. Eu sei que Deus tem te abençoado, tanto a mim, quanto a você e a todos nós. Então não deixe de honrar o Senhor com as primícias daquilo que Ele tem te dado, e não deixe de ofertar ao Senhor, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós vamos cantar, e enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com dízimos e ofertas. E logo depois nós teremos a mensagem com o pastor Erasmo. Sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem é fiel. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me guio por vistas alegres vou. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me guio por vistas alegres vou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem é fiel. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me deu por vistas alegres vou. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Olha por vistas alegres vou. E ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra não olha as circunstâncias,
teu amor não me guie por vistas. Alegre vou, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, teu grande amor, não me guie por vistas. Alegre vou, e ainda que os montes e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Oh, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guie por vistas. Alegre vou, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, não me guie por vistas. Alegre vou. Nós te damos graças, nosso Deus, porque estamos aqui na tua casa. É bem verdade que vazia, porque nós estamos atendendo às prerrogativas naturais de saúde para os membros de nossa igreja, mas sabemos que eles estão em suas casas te adorando e te buscando. Neste momento solene, nós agradecemos os cânticos e agradecemos esta oportunidade preciosa de estarmos abrindo a tua palavra para falar as coisas importantes para a nossa vida. Abençoa todas as pessoas que estarão nos ouvindo, em nome de Jesus, amém. Hoje eu começo uma série de 2 mensagens apenas. A primeira hoje é aprendendo as circunstâncias, aprendendo com as circunstâncias. E a segunda no próximo domingo, em que eu vou falar sobre como lidar com as circunstâncias. Então hoje escolhi o versículo 11 de Filipenses capítulo 4 para servir de base para a nossa palavra. E aqui diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quando Paulo falou estas palavras, ele estava preso por pregar o evangelho. E ele estava se dirigindo àquela amada igreja cristã na cidade de Filipos, na Grécia. E ele estava dizendo tudo isso aí como uma forma de agradecer aos cristãos daquela igreja pela oferta que enviaram para o seu sustento pessoal. Embora a oferta não tenha chegado logo, ela demorou a chegar, ainda assim ele está dizendo: olha, eu estou dizendo isso porque eu não tenho essas necessidades, porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Assim nós entendemos que quando ele diz aprendi a adaptar-me, há uma outra tradução que diz a palavra contente, em vez de aprendi a adaptar-me, diz aprendi a estar contente. A outra tradução que diz aprendi a estar satisfeito. De qualquer maneira, nós entendemos que o apóstolo Paulo estava vivendo acima das circunstâncias, porque ele aprendeu a viver de acordo com o ponto de vista de Deus. Então, nós escolhemos viver acima das circunstâncias ou abaixo das circunstâncias. Somos nós que decidimos, somos nós que escolhemos, abaixo ou acima das circunstâncias. Paulo revela muito claramente aqui que, embora passasse necessidades, ele aprendeu a estar satisfeito com todas as circunstâncias que se abatiam sobre ele. Aqui no mundo nós temos pelo menos 4 fontes de problemas que nos atrapalham, levando-nos a viver abaixo da circunstância. O primeiro é o inimigo, Satanás, que nos procura de todas as maneiras atrapalhar a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Segunda fonte de circunstâncias perversas que nos colocam para baixo é a maldade das pessoas. Aquilo que as pessoas fazem de mal conosco, aquilo que as pessoas fazem nos atrapalham.
A terceira fonte somos nós mesmos, os nossos desejos carnais. É por isso que Tiago diz: vocês sabem de onde é que vêm essas coisas ruins que acontecem na sua vida? São as maldades que vocês colocam no seu coração. E por fim, a circunstância mesmo, quer dizer, os acontecimentos da nossa vida, como as tragédias, as traumas e as dificuldades que enfrentamos, elas fazem parte da nossa vida, mas nós escolhemos como vamos reagir, e essa escolha de reação que nos faz viver acima ou abaixo das circunstâncias. A verdade é que, embora essas 4 coisas contribuam para o nosso viver, não são elas que de fato nos colocam para baixo, somos nós mesmos, pela forma como lidamos com cada uma delas. São as nossas escolhas que fazem vivermos acima ou abaixo das circunstâncias, porque as atrações que nos são oferecidas não estão alinhadas com os ensinos, valores e princípios da palavra de Deus, e muitas vezes escolhemos este caminho e por consequência disso vivemos abaixo das circunstâncias. O que se vê neste mundo, e é isso que nos atrapalha sobremodo, essa ideia maluca de que a felicidade tem que acontecer na nossa vida a qualquer custo. O Senhor não está minimamente interessado na nossa felicidade, Ele está interessado no tipo de escolha que nós fazemos, e essas escolhas dependem do nosso caráter. Paulo diz muito claramente que está vivendo apesar das circunstâncias. E se você colocar seus olhos naquilo que a Bíblia diz a respeito do apóstolo Paulo, você vai ficar surpreso com as circunstâncias com que ele conviveu depois de que se converteu ao cristianismo. Em 2 Coríntios capítulo 11, nós vamos entender o que acontecia com Paulo. Ele foi chicoteado 5 vezes, com 49 mais uma chicotada. Ele foi perseguido violentamente inúmeras vezes. 3 vezes ele levou surras de porretes. Ele foi apedrejado. Ele teve 3 naufrágios. 24 horas num desses naufrágios ele passou no mar completamente perdido. Ele não escolheu essas coisas. Essas coisas aconteceram com ele. E ele poderia partir daí começar a reclamar, a murmurar. Pois é, quando nós começamos a reclamar em vez de buscar soluções, quando nós começamos a murmurar em vez de buscarmos respostas, nós passamos a viver embaixo das circunstâncias. Mas quando nós olhamos para o Senhor, sabendo que precisamos viver do ponto de vista de Deus, então nós pulamos e começamos a viver acima das circunstâncias. Paulo não foi a causa dessas coisas todas acontecerem com ele. Ele não provocou nada disso. Foram forças do mal exteriores, foram as forças das maldades das pessoas. Mas ainda assim ele se manteve firme, porque ele tinha os olhos fixados no Senhor. A vida nunca é um lago suíço para nós, ou um céu de brigadeiro. Nós temos tormentas, ondas e mais ondas, nós temos turbulência, mas em cada uma dessas turbulências, em cada uma dessas ondas, nós temos uma escolha que é a nossa reação. Como vamos reagir? A nossa reação é que nos leva para cima ou para baixo das circunstâncias. Nesse texto de Filipenses 4:11, nós encontramos esta outra tradução que diz: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Essa é a palavra do apóstolo. E em Filipenses 1:12, um versículo muito lindo que diz: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, quais coisas? Todas essas que me referi, que estão registradas no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, todas aquelas coisas. Ele diz: eu quero que vocês saibam que essas coisas que me aconteceram, olha o que ele diz, ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Olha, ele poderia perfeitamente estar agora chorando, lamentando, murmurando, reclamando de todas essas coisas que aconteceram com ele, mas ele não fez isso, porque ele sabia que aquelas coisas estavam sendo permitidas por Deus para ajudá-lo a se tornar um cristão ainda mais enfático, um cristão ainda mais dedicado, um cristão ainda mais comprometido. As circunstâncias não devem nos atrapalhar, pelo contrário, devem nos desafiar para sermos cristãos ainda mais
comprometidos, servindo ao Senhor, servir ao Senhor, inclusive servindo aos outros. Por isso, em função desta ideia de aprendendo com as circunstâncias, eu quero dizer 3 coisas para vocês nesta noite. E a primeira é esta: não se culpe, as circunstâncias aparecem quando menos se espera. Quando não se espera. As circunstâncias aparecem quando você não está absolutamente preparado para elas. É verdade que nós podemos provocar coisas ruins pelo fato de agirmos erradamente, de escolhermos erradamente. E então essas circunstâncias são provocadas pelos nossos próprios desejos e pelas nossas escolhas, porque a própria Bíblia diz em Gálatas que nós colhemos o que plantamos. Mas nós sabemos que há muita coisa boa que acontece com gente ruim, e há muita coisa ruim que acontece com gente boa. Esta vida não é justa, essa vida é injusta, e por conta disso, nós, quando estivermos diante dessa circunstância, nós não devemos olhar para a circunstância em si, para a tormenta, para o problema, para a dificuldade. Nós precisamos olhar para o Senhor, porque é olhando para o Senhor que nós definimos se vamos viver acima ou abaixo das circunstâncias. Eu sei que há pessoas, e talvez você que está me ouvindo, eu sei que há pessoas cujas vidas parecem uma novela dramática, ou como as pessoas gostam de brincar, uma novela mexicana, de tanto drama, de tanto choro, de tanta angústia, de tanta tormenta, de tanto desespero. Mas não importa o quanto de tormenta e desespero você tenha, você tem direito a escolher o que é que você vai fazer diante da circunstância. O que nós sabemos é que quando essas dificuldades chegam, nós perdemos muito do nosso bom sentido, do nosso bom senso. Talvez um de vocês queira contar uma experiência de sua vida, quando isso aconteceu, para dizer para nós o que você fez, qual foi a sua escolha. E provavelmente você vai coçar a cabeça, porque de repente você vai dizer: não foi a melhor das escolhas que eu poderia ter feito. Isso acontece porque nós somos humanos. A gente sabe perfeitamente que isso é assim, e a vida é desse jeito. Mas a Bíblia está cheia de ideias que nos ajudam a escolher o certo e diante das circunstâncias subirmos em vez de descermos. 1 João capítulo 5, versículo 19, tem essa palavra que é muito forte, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Existe como que uma atmosfera que está contaminada pelo poder do maligno. E essas coisas são tentadoras, essas coisas são atraentes, essas coisas são aparentemente deliciosas. O diabo nunca coloca diante de nós alguma coisa ruim para nós, alguma coisa azeda para nós. Ele coloca sempre doce, ele coloca sempre coisas atraentes. Mas sejam elas quais forem, nós precisamos estar atentos para saber que este mundo está debaixo do poder do maligno. O diabo tem poder de atrapalhar a nossa vida, e é por isso que ele nos tenta. Mas nós temos um Deus que transforma a tentação em provação, e Ele permite que nós sejamos provados, de tal maneira que o nosso caráter cristão suba de nível, que o nosso compromisso com o Senhor aumente, e que o nosso viver com Cristo seja constante. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 13, nós temos algumas instruções sobremodo especiais para nós, porque estas instruções que Paulo nos dá nunca vão nos deixar murmurando ou reclamando. Pelo contrário, elas vão nos dar uma ciência da presença de um Deus eterno do nosso lado, para nos ajudar nesses momentos em que as circunstâncias adversas batem na nossa porta. Então aqui diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Então aqui nós temos duas coisas. A primeira é que todos nós somos tentados, e a segunda é que as nossas tentações não são diferentes das tentações das outras pessoas. Eu não sou mais tentado do que os outros, somos tentados igualmente, mas todos somos tentados. O versículo continua dizendo: mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Então aqui nós precisamos entender nesse pedacinho
que há uma necessidade de entendermos da presença de um Deus que nos protege, e nos protege da fonte da tentação, que é o inimigo, Satanás. Mas nós precisamos também entender aqui, que quando a tentação chega, o Senhor vai nos dar força para resistir. E o versículo diz: quando a tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E olha só a parte final, ele diz assim: e assim vocês poderão encontrar uma saída, vocês poderão sair dela. Então a última coisa que esse versículo nos ensina é que o Senhor nos dá uma ajuda e mostra a porta de saída, e mostra o escape para nós. Então ninguém pode dizer: eu fui tentado porque de repente não tive forças para vencer a tentação. Na verdade você não tem forças, a força é dada por Deus. Por isso nós precisamos de ficar constantemente ligados no Senhor. Há um outro versículo bem dentro dessa ideia, mas agora já num posicionamento mais festivo em termos do ser cristão, que está em Tiago capítulo 1 versículo 12, e nos diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. Perceba que Tiago está iniciando este versículo como Jesus iniciou as chamadas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Então, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quais são as lições deste versículo? Venham comigo. A primeira lição é que eu preciso confiar nas promessas de Deus. Deus é fiel, Ele tem as promessas e cumpre as promessas. A segunda lição é que nós precisamos nos alegrar pelo fato de termos Jesus como nosso defensor, como nosso advogado, estando do nosso lado. A terceira lição é que nós precisamos opor resistência, colocar resistência diante das pressões da vida, seguindo os caminhos e as escolhas dos princípios e valores cristãos. Terceira oportunidade para orarmos ardentemente. Quando a provação chegar, aí é o momento de nós orarmos ainda mais fortemente, constantemente, incessantemente. Em quinto lugar, este versículo nos ensina que nós precisamos aprender o caminho de sabedoria e sermos aprovados. E nós somos aprovados quando nos resistimos, quando perseveramos a provação. E por fim, nós devemos exultar com o amor de Deus que vai nos recompensar. Aí fala a coroa da vida para aqueles que o amam. Este versículo é, portanto, excepcional. As provações, as circunstâncias vêm inesperadamente, mas quando nós estamos unidos com o Senhor, elas podem vir de qualquer lado. Nós vamos estar prontos para enfrentá-las, e com o Senhor nós vamos vencê-las. Esta é a primeira coisa que eu quero dizer a vocês. A segunda coisa sobre aprendendo com as circunstâncias é que eu tenho que aprender com as pessoas. E aí a gente precisa ver os exemplos dos heróis da fé que enfrentaram das circunstâncias mais diversas. Por exemplo, Abraão era um homem já idoso e Deus havia prometido a ele que ele seria o precursor de toda a terra, de que ele seria o pai das nações. O problema é que Abraão não tinha descendente para continuar a sua linhagem. E como vocês conhecem a história, de repente Deus manda Isaque. Então Isaque passou a ser o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Mas um dia Deus chama Abraão e diz: vamos ali para sacrificar o seu filho, vamos matar o seu filho em sacrifício. E Abraão simplesmente se dispôs, como vocês estão lembrados em Gênesis capítulo 22, de toda a história do que aconteceu quando Isaque já estava pronto para ser sacrificado e Abraão estava descendo a faca para cortar o seu filho. Deus segura na mão de Abraão e diz para ele algumas coisas elogiosas, porque Abraão, ligado com Deus, enfrentando aquela circunstância, o final foi uma lição preciosa de que a fé remove montanhas, a fé é sempre vencedora. O segundo exemplo que a gente tem são os próprios israelitas, que ao saírem do Egito como escravos, fugidos na liderança de Moisés, o tempo que eles lutaram para sair, e depois todo o tempo de 40 anos andando no deserto com a falta d'água, com a falta de comida, com a sujeira, com a falta de higiene,
E quando nós lemos o livro de Êxodo, nós ficamos extasiados como Deus esteve com eles, ajudando-os nas circunstâncias mais perversas que a gente pode imaginar. O terceiro exemplo é o Jó. Jó, num piscar de olhos, ele perdeu toda a fortuna que tinha. Mas isso não foi o mais sério. Ele perdeu toda a família que tinha. Seus filhos morreram todos, num piscar de olhos. E ele se manteve firme, a ponto de dizer: mas eu sei que o meu Redentor vive. Este homem sofreu horrores. Ele recebeu a visita de 3 amigos que, se eu quero ter um inimigo, esses amigos não servem, de tão ruins que eles eram, porque eles simplesmente acusaram Jó de ser responsável por tudo aquilo que havia acontecido com ele. Mas nós conhecemos a história e sabemos muito bem. E no final, no capítulo 42, Deus então dá a coroa da vida, a recompensa pela fidelidade de Jó ter resistido às provações. E o Senhor Deus duplica não somente os bens, as posses, o dinheiro dele, mas duplica também a sua família, porque a sua esposa se manteve viva ao lado dele. O quarto exemplo é de Daniel. Por sua fidelidade a Deus, Daniel foi lançado na chamada cova dos leões. E a história nos dá conta, Daniel capítulo 6, de que ele saiu daquela cova sem um arranhão sequer, porque Deus estava com ele. E o último exemplo que eu quero lhes dar é o Senhor Jesus. Sua vida pode ser caracterizada por amor, bondade e compaixão, mas apesar disso, o povo o perseguiu, ele foi ridicularizado, ele foi traído, ele foi condenado pela multidão que sonoramente disse: crucifica-o, crucifica-o. Ele foi espancado, foi julgado desonestamente e por fim ele foi crucificado. Na verdade, quando nós olhamos tudo isso que aconteceu com Jesus, e há pouco tempo nós celebramos essa data especial da Páscoa, nós entendemos que a perseverança dele diante daquele momento, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele foi vitorioso por dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. É isso que nós temos que aprender com essas pessoas, que diante das circunstâncias e unidos com o Senhor nós podemos perseverar, nós podemos vencer. Nós mesmos não podemos, mas o Senhor, quando está conosco, Ele nos dá tudo o que precisamos para vencermos as circunstâncias e vivermos acima delas. A terceira e última coisa que eu quero dizer a vocês é esta aqui: escolha viver acima das circunstâncias. Eu não tenho essa condição de viver acima das circunstâncias. A minha natureza humana vai me fazer sempre viver abaixo das circunstâncias. E não somente eu, mas todos vocês que me ouvem. A nossa tendência humana é sempre ir para baixo das circunstâncias. É verdade que há pessoas que só sabem olhar o negativo, que qualquer coisa que se diga, ela vai sempre colocar o impedimento, dizendo: não vai dar certo, isso não vai funcionar. Essas pessoas já estão tão contaminadas por viver abaixo de circunstâncias, por perderem o seu olhar no Senhor e a esperança e a certeza de estar recebendo do Senhor a motivação, a força, a energia e o poder para vencer as provações. Essas pessoas estão tão distantes que não sabem mais dizer que as coisas com o Senhor, a gente pode vencê-las todas com aquele que nos fortalece. No capítulo 16 de João, e este capítulo é um capítulo que eu recomendo você ler com pausa, com cuidado, em espírito de oração, porque este é um capítulo de encorajamento, é um capítulo de prevenção de coisas erradas na nossa vida, é um capítulo que nos faz cair na real, é um capítulo que nos ajuda a enfrentar as circunstâncias por estarmos unidos com Cristo. É um capítulo que mostra a paz, a verdadeira paz, como não aquela que é a ausência de conflito, mas ter paz no meio do conflito. Esse capítulo 16 de João é um capítulo em que Jesus Cristo nos faz lembrar que as circunstâncias nos levam a buscar esta paz que Ele nos traz, a paz que excede a todo entendimento. Então, neste capítulo 16, versículo 33, nós lemos assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Jesus não diz: por estarem unidos comigo, vocês tenham sucesso.
vocês tenham dinheiro, vocês sejam felizes. Não, Jesus diz: para que vocês tenham paz. Porque a gente encontra muitas vezes pessoas simples, muito pobres, que não têm dinheiro, às vezes até não tem nem leitura, mas quando você fala com essas pessoas, você se derrama diante delas de tanta alegria, de tanta felicidade. Mas qual é a causa disso? É a paz interior que elas têm por viver diante do Senhor. E Jesus nos adverte então dizendo: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A vida no natural só nos oferece complicações, tristezas, falências, perdas, conflitos, turbulências e tudo mais. Mas quando nós estamos unidos com Cristo, olhando a vida do ponto de vista do Senhor, nós escolhemos viver sobre as circunstâncias, acima das circunstâncias, e é este o segredo de termos paz com Deus. Um missionário inglês chamado Eric Barker, no meio da Segunda Guerra Mundial, ele era missionário da Igreja Evangélica da Inglaterra em Portugal. Ele e a sua família, constituída de esposa e 8 filhos, moravam em Portugal. Como havia uma possibilidade de Portugal ser invadido pelos alemães, o missionário Eric Barker achou por bem evacuar a sua família, a esposa e os outros filhos, e o pôs num navio em direção à Inglaterra. No domingo seguinte, isso aconteceu numa sexta-feira. No domingo de manhã, quando ele estava na igreja para pregar, ele, antes da sua pregação, disse para a sua congregação as seguintes palavras: acabei de receber uma comunicação que minha família chegou sã e salva no lar. Só que não, eles não chegaram na Inglaterra. Chegando bem próximo da ilha inglesa, um submarino alemão torpedeou aquele navio e todos que estavam no navio morreram, inclusive a esposa e os outros filhos de Eric Barker. Mas ele disse: minha família toda chegou sã e salva no lar. Diante de uma perda inenarrável, inexplicável, só uma pessoa que tem a paz de Cristo pode dizer isso. Porque fora desse contexto, nós nos desesperamos e começamos a reclamar da vida, e até o ponto de às vezes pessoas cometerem suicídio, porque as perdas assim são enormes, são enormes. O salmista nos ensinou a entender o que fazer nos momentos dessas crises. Ele diz: esperei com paciência pela ajuda de Deus. Com paciência é a palavra. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou, é a primeira coisa. A segunda, Ele me ouviu. Ele ouviu o meu pedido de socorro. A terceira coisa que a gente aprende nesse versículo é: Ele me tirou de uma cova perigosa, de um buraco. A próxima que nós lemos é: Ele me tirou de um poço de lama. E a próxima ele diz: Ele me pôs seguro em cima de uma rocha, meus pés estão firmados. E a próxima é: e firmou os meus passos. E se você ler o versículo 3, você vai ver que ele diz: e pôs um cântico de louvor na minha boca, um cântico de louvor ao nosso Deus. Isso é viver acima das circunstâncias. Desaprenda as lamentações, desaprenda as reclamações, desaprenda as depressões. Escolha viver unido com Cristo acima das circunstâncias, porque Jesus nos oferece essa paz. Essa paz é nos oferecida gratuitamente como um dom do Senhor para nós. É por isso que Jesus, no capítulo 14 de João, versículo 27, ele disse assim: deixo a vocês a paz,
é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Este versículo me dá a entender que eu tenho a paz como garantia. E eu fico perguntando, como é que Jesus, pertinho de ser crucificado, estava falando de paz, dizendo: eu quero deixar a minha paz para vocês? É porque ele estava indo para o Calvário, mas o seu coração estava em paz. Por isso ele podia pegar a paz que estava no seu coração e derramá-la sobre nós. Essa paz, como eu disse, não é algo que nós tenhamos, é uma dádiva de Deus. É deixar a situação por conta de Deus. É entregar a Deus a situação perversa que está acontecendo conosco. É deixar que Deus nos dê as orientações do que fazer, para fazermos a nossa parte e deixar Deus fazer a maior parte, porque muitas vezes nós nem sabemos o que fazer. Na circunstância da vida, nós precisamos olhar para Jesus na cruz e vermos a paz com que ele dizia as coisas que disse, a serenidade como ele estava ali, deixando que Deus pudesse dar os determinantes para ele. Jesus então nos oferece a vitória. Por isso Paulo em 1 Coríntios 15:57 nos diz: mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória não é por nosso intermédio, não é por causa das nossas condições socioeconômicas, por nossa condição acadêmica ou por qualquer outra coisa terrena. Essa vitória é nos dada exclusivamente através de Cristo Jesus, quando nós estamos unidos. É por isso que em João 14, versículo 3, o Senhor Jesus nos diz assim: e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Observem que coisa curiosa, não é? Jesus está preparando um lugar personalizado para nós. Eu imagino muitas vezes que vai ser um lugar que quando eu chegar lá, o meu nome vai estar na porta. É um lugar personalizado, e é o lugar onde Ele está. Isso é o que significa eternidade. Jesus nos prepara um lugar para vivermos com Deus, e Jesus nos incentiva a resistência diante das dificuldades, para voltarmos os nossos olhos para Ele e pensarmos nas coisas melhores que Ele pode nos dar. A paz enquanto estamos aqui e a eternidade depois que partirmos. Quer coisa melhor do que esta para vivermos a vida? Mas só quando nós estamos unidos com Jesus Cristo é que nós podemos viver acima das circunstâncias. Deixe-me terminar com uma história. Em 1974, já faz muito tempo, não é? Eu fui estudar nos Estados Unidos. E o meu trabalho lá, eu estudava e trabalhava, e o meu trabalho era visitar as universidades do estado de Texas. E nas universidades o meu trabalho era fazer contato com os alunos latinos. E numa dessas viagens eu fui para uma pequena cidade bem próxima de Houston. O meu voo saiu de Dallas, que é onde eu morava, e foi para Houston. Em Houston então tinha um pessoal da Associação Batista de Estudantes que organizava todos esses eventos. Eles me levaram então para essa pequena cidade de Huntsville, e ali eu estive com aqueles alunos, é bem próximo do México e daqueles países latinos ali da América Central. E eu estive em 2 reuniões muito proveitosas com aqueles jovens, ajudados pelo meu portunhol, e foi uma delícia. E dali eu estava voltando para Houston, de Houston pegaria um voo para Dallas, e em Dallas eu pegaria uma conexão para uma cidade no oeste do Texas chamada San Angelo. Mas quando nós saímos de Huntsville, o tempo fechou. Era uma estrada duplicada, uma freeway, e o tempo fechou e a chuva violenta. E normalmente o que acontece, por uma questão de segurança, os carros têm que parar, saem da estrada e vão para
o acostamento, mais para dentro ainda, se possível, até que o tempo melhore e que a visibilidade se torne boa. E o tempo deu uma melhorada, a visibilidade melhorou, e eu percebi que eu iria perder o meu voo, porque nós ficamos muito tempo parados esperando que o tempo melhorasse. Ainda chovia muito, mas o motorista que estava me guiando disse: não, nós vamos devagarzinho, vamos chegar para você não perder o seu voo. Quando nós chegamos no aeroporto de Houston, nenhum voo levantava voo, nenhum voo descia. O aeroporto estava fechado. E eu fiquei mais 1 hora ali com a chuva violenta. E depois mais ou menos de 2 horas, finalmente os voos começaram a chegar e os voos começaram a sair, até que o meu foi anunciado. Eu olhei para o tempo assim e disse: uau, como é que esse avião vai voar aqui com esse tempo tão fechado? E eu disse: bom, o que eu tenho que fazer é orar mesmo. E orei, pedi ao Senhor que me desse uma ajuda, tirasse o meu medo, porque eu tinha uma responsabilidade para um retiro de fim de semana nesta universidade em San Angelo, e eu sabia que era uma oportunidade muito rica para eu dar testemunho, para eu conversar com os alunos de língua latina, língua espanhola. E eu fui, sentei no avião, na janela, afivelei o meu cinto e disse: seja o que Deus quiser. O avião começou a levantar voo, e a turbulência era enorme, pessoas começaram a vomitar, e a coisa ficou muito feia, mulheres gritando, as mulheres gostam de gritar, né? É um espetáculo especial, e homens também: ah, Deus, socorro, tira a gente dessa. E eu ali, olhando as nuvens, olhando aquilo ali, e orando a Deus, né? Mas com muito medo também. E depois de uns 20 minutos de turbulência horrorosas, o avião de repente como que destampou, e o sol chegou, e eu olhei assim e fiquei achando incrível, porque o céu estava azul, o sol brilhando, e embaixo aquelas nuvens violentas, naturalmente derramando muita água na terra. E naquele momento eu aprendi a lição de como é que eu posso viver acima das nuvens ou acima das circunstâncias. É agarrado com o Senhor, grudado com o Senhor, ligado com o Senhor, deixando que o Senhor realmente dirija a minha vida. Eu entreguei a minha vida ali ao Senhor, porque eu não sabia o que iria acontecer com tanto saculejo daquele avião. E quando nós chegamos lá em cima, o avião foi tranquilinho, e a gente ouvia as pessoas dando aquele suspiro de quietude. E naquele momento eu entendi que se eu quero viver acima das circunstâncias, eu só vou conseguir se o Senhor estiver do meu lado, e melhor, se eu estiver ao lado do Senhor. Como está a sua vida? Quem sabe nesse momento você está vivendo uma circunstância bem adversa, um problema daqueles. Entregue para o Senhor. O salmista já dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Pandemia é uma circunstância terrível. Muitas famílias estão enlutadas, chorosas, doloridas com tantas coisas ruins que têm acontecido, com o falecimento de pessoas queridas. Mas esse é o momento de estarmos ligados com Deus, dizendo: aconteça o que acontecer, o Senhor é o meu Senhor e eu quero estar do lado dele. É assim que o nosso organismo, inclusive, se reveste de poder para resistir ao poder do vírus, e assim nós podemos, mesmo infectados, sair ainda melhor e sair mais rapidamente da infecção do vírus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa ajudá-lo nesse seu momento terrível que porventura você esteja vivendo, ou para vocês que não estão, se mais na frente chegar, não é se chegar, é quando chegar, porque vai chegar. Você lembre-se dessas palavras: a paz que o Senhor nos dá para vencer as circunstâncias é que nos ajuda na escolha de viver acima delas. Mas se você vacilar, você vai cair, você vai sentir muita dor, muito sofrimento, e você não vai se sentir bem. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e procure viver acima das circunstâncias.
Nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque estamos aqui na Tua presença, e esta palavra que Tu nos deste para ajudar tantas pessoas, muitas delas vivendo no momento problemas, outras que será apenas uma questão de tempo. E eu te peço em nome de Jesus que toques profundamente os seus corações, para que decidam estar unidas contigo e recebam de Ti a paz que nos ajuda a enfrentar as circunstâncias e perseverar diante delas. Abençoa cada ouvinte nessa direção. Eu oro assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então a minha segunda palavra no domingo que vem, e domingo que vem essa igreja vai estar aqui com 30% das pessoas, vai ser o culto presencial já no próximo domingo, e eu espero que você que está me vendo e me ouvindo possa vir para a gente estar juntos, e eu vou falar a segunda parte desta série, quando eu vou dizer como é que você enfrenta as circunstâncias. Eu vou dar para vocês uma espécie de um tutorial das coisas que você precisa fazer para vencer as circunstâncias. Muito prático, muito simples e relativamente fácil. Esperamos vocês domingo que vem, 19 horas, aqui na igreja, para celebrar juntos. Deixa eu dizer isso para vocês. Estou com muita saudade de ouvir a sua voz cantando os cânticos aqui conosco. Então não deixe de vir no próximo domingo. Como vocês já ouviram, no dia 25 pela manhã, no domingo dia 25 pela manhã, o pastor convidado que está sendo entrevistado e visto para ser o futuro pastor desta igreja, vai estar aqui às 9 horas da manhã. Não teremos escola bíblica naquele domingo, então ele estará aqui às 9 horas para dar um testemunho de sua vida e um testemunho do seu ministério. Convidamos todos os irmãos para que estejam aqui. Poderão ser feitas perguntas, indagações, o que vocês quiserem, e aquele pastor vai responder a todos vocês na dependência daquilo que ele tem em termos do conhecimento, ou em termos de condições. Ele vai lhes responder tudo isso, e assim nós estaremos tirando todas as dúvidas. Naquele mesmo domingo, dia 25, ele pregará à noite. Então às 19 horas ele estará pregando aqui na igreja à noite. Então será um domingo festivo para nós. De manhã o testemunho de vida e o testemunho de ministério. Ele vai contar a vida dele para nós. E à noite então ele vai trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Não faltem no próximo domingo aqui na igreja, quando eu estarei com a segunda parte desta série. Então no domingo 25, então, de hoje a 2 semanas, portanto, o pastor vai estar aqui falando para vocês, vai estar de manhã, como eu disse, dando testemunho, e à noite pregando a mensagem, tá bom? Venham todos. Estou com muita saudade de vocês que são membros da igreja. Infelizmente a pandemia nem me deixou conhecer todo mundo, mas aqueles que vieram constantemente, eu os apanhei no meu coração e vão ficar eternamente na minha lembrança como queridos, como amados, e os respeito e os amo de todo o meu coração. Vamos terminar então com a bênção e encerramos assim o nosso culto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a presença do Espírito Santo nos ajudem a escolher o melhor, estar unido com Cristo, para que quando as circunstâncias se abaterem sobre nós, nós possamos perseverar e vencê-las. Em nome de Jesus. Amém.